e dizer assim, ah, mas isso aí é uma coisa que tem que fazer com as crianças. E aí? E a minha Ué, responsabilidade isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Brandão e é um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse programa especial com a minha queridíssima amiga Sandra da Loyola. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Sandra. Para você que está aqui, é um prazer novamente estar aqui com você nesse programa, aqui no cantinho da felicidade, no cantinho de onde tudo acontece em Anchieta e região, aqui no Podbi. Sandra, é com você. Faz as nossas honras. Olá, Gerson, tudo bem com você? Eu gosto dessa introdução sua, né? Hoje eu tô com a garganta um pouco assim, mas vai dar, Vai dar tá? certo, Vai vai dar dar certo. certo, vai dar certo. Eu me empolgo com essas introduções suas, né? E, me animam muito. Gerson, é um prazer também estar aqui para mais um episódio, né? Desse Podbi com Sandra Loyola, trazendo hoje uma mulher incrível, com um tema incrível. Você até tá de verdinho hoje, Né? né? Você tá vendo, né? Eu acho que o pessoal já começou a Pulseira. se sacar que tema que a gente vai começar a falar hoje, né? Exatamente. A nossa audiência já tá ali, deve estar curiosa para saber quem é essa convidada especial. E antes da gente apresentá-la, a gente vai pedir aquele famoso e Like. importante like, comentário. Se você gostou, você compartilha aí com seu amigo. Por que, Gerson? A gente tem que fazer isso. Porque os temas importantes a gente tem que compartilhar, tem que dividir. E isso é importante porque o canal entende que é um tema relevante e espalha aí a Espalha nossa mais. entrevista, o nosso conteúdo para todo mundo. Tá Não é certo. isso? Tá ensaiadinho, Acertei? tá? Tá ensaiadinho. Ensaiadinho. Mas, Sandra, antes da gente começar esse programa, a gente tem que pagar as continhas da casa, né? Então a gente tem que fazer nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. E para a gente começar logo de cara, nosso patrocinador master aqui do programa, a gente tem o Sicredi Anchieta, né? Essa primeira cooperativa de crédito do Brasil com mais de 7 milhões de associados em território nacional. É isso aí, Gerson. E nós temos também um novo patrocinador, a MS Consultoria e Serviços Ambientais, com 10 anos de experiência no mercado. Faça-nos uma visita, entre em contato conosco. Também temos a Easy1 Telecom, pioneira em conexão aqui em território capixaba. Entre em contato conosco, o telefone está aqui embaixo e peça a sua internet para sua casa ou para o seu comércio. Supremo Alimentação, gente que ama comida caseira. Entre em contato conosco e faça o seu pedido com aquela marmitinha top. E para você que quer ter seu veículo rastreado 24 horas por dia, entre em contato com a V8 Rastreamento e tenha seu veículo, seja carro, moto, vigiado, rastreado 24 horas por dia. Então vamos lá, vamos trabalhar, Gerson, vamos. Quem que é essa pessoa que vai estar hoje Olha, aqui ela falando um é pouquinho de um tema verde? verde, Tema verde. sustentabilidade. Eita, vai lá pra Minha nós. bandeira de vida. Gerson, essa pessoa é muito importante, né? É uma das minhas especiais, né? Ela é uma querida aqui do nosso município, uma referência aqui no nosso município. E nós hoje vamos conversar com ela, Marleia Ribeiro. Sabe quem é ela? Da onde que ela vem? Apresente pra nós. Por favor. Ela é associada fundadora e gerente administrativo da Unipran, que daqui a pouco a gente vai saber tudinho. O que é a Unipran, o que ela faz. Ela é casada, tem 2 filhos, é graduada em enfermagem, mas é apaixonada pelo meio ambiente, Gerson. Apaixonada. E essa paixão dela também
nos faz ficarmos mais ainda apaixonados pelo meio ambiente, Show de pela bola. responsabilidade que a gente tem que ter com esse assunto que ela trouxe hoje aqui pra gente. Perfeito. Viu? E agora é com você, Marleia Ribeiro, minha amiga querida. Seja muito bem-vinda a esse Seja quadro. Obrigada, Nós gente. estamos Ela tá muito geladinha, eu acho que ela honrados. tá nervosa. Não, é o ar-condicionado. Ela não é nervosa, não, tá? Que ela é bem descolada. Se bobear, ela coloca nós dois aqui no bolso. Ixi. Valéia, fica à Mas- vontade, tá? Faça suas considerações iniciais para a nossa audiência que tá aqui. E também, deixa aquele pedido. Curta, comenta, compartilha, que isso só vai nos ajudar mais pra frente. Com certeza. Então, gente, boa noite, né? Obrigada. Nossa, ser recebida dessa forma aqui é muito gratificante. Né? E né, a Sandra é uma amiga particular minha, né? Se tornou uma amiga particular. Sim. Obrigada mesmo, tá, Sandra, pelo carinho. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, falar realmente desse tema, uma causa, né? E também, né, então, falar aí para os nossos, né, Audiência. né, ali que estão nos assistindo, né, compartilhe, né, e coloque aí Comente. seus comentários e fiquem à vontade aí, porque tudo vai contribuir aqui com nossa entrevista. Show de bola. Sandra, a gente aqui, Valéia, a gente costuma ir direto ao assunto. E aí é o primeiro que a gente quer saber, eu acho que a nossa audiência quer conhecer um pouco, talvez não conheça tão aprofundadamente, mas ver os caminhõezinhos passando, né, na rua. Explica pra gente o que é a Unipran. Sim, pai, maior prazer. É com você agora a A bola. Unipran, na verdade, é um nome fantasia, né, da associação. Nós somos uma associação de catadores, né, de materiais recicláveis. Então, estamos no município já, né, há quase 15 anos. Né? Então, é uma associação formada por catadores e catadoras de materiais recicláveis. Ah, que ótimo. Marleia, como o Gerson falou, né? A gente vê os caminhões passando e hoje você está lá como gerente administrativo dessa associação. Quantas pessoas estão envolvidas diretamente na usina, que é uma usina, né? Não, Então, Sandra, hoje não é mais, né, uma usina, né? Inicialmente, né, quando o projeto lá em 2009, né, era mesmo uma usina de reciclagem. Hoje nós somos mesmo uma associação de catadores. Só pra gente entender e nossa audiência também. Aham. Que aí agora eu me confundi e eu acho que a gente precisa entender melhor. Aham. Por que usina, então? Era uma usina por quê? Assim, exatamente como que era o funcionamento, a operação? Na verdade, era até um pouco de falta de conhecimento, eu diria. Né? Ah, A gente usou a palavra usina, né? Porque tinha equipamentos, se pensava em fazer uma triagem, que na verdade o município ainda nem tinha a coleta seletiva implantada, né? Porque a coleta Sim. seletiva foi implantada em 2014, né? Com advindo da Lei 12.305 de 2010. Né? A Anchieta, em agosto de 2014, implantou a coleta seletiva. Então, assim, inicialmente se pensou em usina, né, de reciclagem. Era a terminologia usada naquele momento. Mas aí depois isso, né, foi né, caindo mesmo por desuso da palavra e é uma associação mesmo de catadores. Né? O galpão, como eu vinha dizendo, é cedido, né, pela prefeitura para a associação executar suas atividades ali, né? E lá tem, hoje, diretamente, você é gerente administrativo. Quantos catadores? Quais são as pessoas envolvidas em todo esse processo da operação? Sim. Hoje nós temos um total de 14 pessoas. A gente até considera isso famílias, né? Porque cada trabalhador, ele ou é associado ou um prestador de serviço. Então, hoje a Unipran, né, beneficia 14 famílias, né? A gente pode dizer assim. Nós temos 10 pessoas, né, no operacional, né, que faz o processo de coleta, né, que vocês veem lá os caminhões, né, que faz a coleta. Quem faz a coleta nos comércios, né, nas residências. Nas residências e também nos PEVs. Né? Ah, sim. Isso, que nós vamos também poder falar sobre ele. E aí nós temos 2 pessoas no administrativo, né, contando comigo, né, que tem uma pessoa lá também de apoio. E nós temos uma diarista,
né? Que também é uma pessoa que faz o café, que prepara o Sim, lanche, sim. faz a limpeza, né, Sim, do sim. espaço. Então, hoje, né, totalizando, nós temos 14 pessoas, 14 famílias sendo beneficiadas, né, com esse trabalho hoje da coleta seletiva. Importante ressaltar, né, Sandra, que são pessoas de baixa renda, né, as pessoas, os importante. catadores. Então, é uma forma também de incluir, né, essas pessoas, porque isso gera trabalho e renda para essas pessoas. Sim. Elas são inscritas, né, no cadastro único da assistência social. Tem um critério, Tem um né? critério, exatamente, para entrar na associação. Né? Não basta simplesmente abrir a vaga, né? A Unipran, quando tem a vaga, nós solicitamos ao CRAS, né? Que é o Centro de Referência e Assistência Social, e aí a gente traça um perfil junto com a equipe do CRAS para poder, Entendi. então, né? Inserir essa pessoa lá. Ela passa por um período de experiência na associação por 30 dias, para saber se de fato ela vai, né? Se ela tem afinidade, se adaptou, né? se vai querer ficar ou não, antes de a gente, da associação, associar essa pessoa. Entendi. A gente está falando de associação, como você falou, agora não é mais usina, e é uma associação. Então, tem uma presidente, né? Quem é a presidente hoje da associação? Sim, hoje é a Eunice, né? Eunice Cabral Fagundes. Um abraço para ela, né? Vamos mandar um abraço para Eunice. Ela é mais tímida, né? Pelo jeito, ela não gosta muito dos holofotes. A Eunice, ela gosta mais de ficar no operacional. Ela não gosta muito da parte administrativa. Mas é uma pessoa que, assim, eu tenho profunda admiração e também, assim, muito respeito, né? Assim como eu sei também que ela também, né? Ela é fundadora também junto comigo, né? Hoje nós somos em 3 fundadores, os demais, né? Acabaram saindo. Né? Então, hoje, eu, a Eunice e a Áquila, que somos as fundadoras ainda, né? Que ficou lá na Unipran. Isso. São quantos anos hoje de Unipran? Nós vamos fazer 15 anos agora em outubro. Olha, temos que fazer festa, hein? Tem festa, hein? E fazer festa, Gers, fazer festa, por quê, Marley? E a gente assim, tem essa amizade, né? Como você falou, e uma admiração, Gerson, porque poucos municípios aqui do Sul, eu vou falar poucos para eu acho que nem excluir todos e falar que eu acho que só a Anchieta que tem a coleta seletiva, Marley, ou como que está avançando isso aqui no sul do estado? Porque você tem, inclusive, assim, exportado um conhecimento para esses outros municípios, né? Que bacana. O meu município lá, né? Piúma, você já esteve lá, né, também ajudando, contando da experiência, porque é muito importante. Como é que tá, assim, o sul do estado, assim, não sei se você tem esses dados, como que tá a coleta seletiva nos municípios do sul? Você tem conhecimento, Marley? Sim, Sandra, a gente acompanha, né, na verdade, não só do sul, né, a gente pode até ser mais audaciosa aqui e falar, né, o estado do Espírito Santo hoje tem 72 associações de catadores, né, constituída. Na região sul, aqui, faltava Piúma, realmente, né, os demais municípios já têm coleta seletiva. Mas nesse molde nosso aqui, com o galpão, com o caminhão coletando, ou não? Sandra, na verdade, assim, tem muitas associações ainda que encontram dificuldades das mais variadas possíveis, né? Desde encontrar recursos humanos, pessoas que se declaram catadores e que queiram se associar, né? Às vezes eles preferem ficar mais assim como catadores, né? Autônomos, né? Isso. Às vezes, né? Porque a associação tem regras, tem regulamentos, tem normas, né? E às vezes eles já estão acostumados a trabalhar dessa forma, não se adaptam muito bem a essa realidade. Mas, enfim, os municípios hoje, eles são obrigados a apoiarem, né? Desde a estrutura da constituição da associação, até mesmo o galpão, maquinários, eles são obrigados a dar esse apoio. Além dessa lei que você citou, que é a lei 12.305 de 2010. E além, né, de toda essa estrutura, hoje, né, eles são também obrigados a dar a prioridade a essas associações serem contratadas
para executar o serviço de coleta seletiva. Então, assim, houve já um grande avanço nessa questão. Bacana. Mas Piúma está de parabéns, tá? Porque Piúma, né, conseguiu, né, depois de muito tempo, muita luta, mas tudo também é no seu momento. Sim. Piúma conseguiu constituir a associação, né, eles estão ainda na fase, né, inicial, mas estão... Piúma né? tem avançado em muitas questões, em muitas políticas públicas, né, assim, até dá uma certa felicidade na gente, porque você vê, porque não é bom para o município, igual a nós aqui. Eu acho que não é interessante um município ele se desenvolver sozinho. Eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, Gerson, esse desenvolvimento da região. Isso então, aí. assim, o nosso... Até porque, depois a gente vai falar mais ali na frente, a questão desse tema da coleta seletiva é importante, a questão até do aterro, né? Então, assim, como que o município aqui está tão organizado, as políticas públicas sendo tão bem encaminhadas e você vê um município, seu vizinho, assim, ainda capengando. Então, assim, Piúma avançou muito nesses 4 anos, né, nas políticas públicas e essa parte aí ambiental foi muito. Eu digo assim, até a questão da recuperação da restinga, do mangue, eles estão fazendo um trabalho realmente fantástico lá. Mas, Marleia, é muito interessante isso que você está trazendo, né? É todo esse regramento dos catadores. E aí a gente, infelizmente, assim, tem que ter as referências, né? Que bom que esses municípios, né, se adequaram, teve a lei. Como é importante, né, Gerson, essa questão da legislação para que os municípios se adequem mesmo. Porque a gente está vendo aí as catástrofes ambientais. A gente viu agora, né, Rio Grande do Sul. Então, assim, o planeta é nosso. Se a gente não cuidar... Eu, por exemplo, eu faço a seleção do meu lixo e trago aqui para colocar lá no coletor, né? Que depois você vai falar os PEVs, né? O que significa. Então, assim, é importante essa demanda. E, Marleia, por exemplo, hoje aqui em Anchieta, esse trabalho da ronda do caminhão é feito apenas no urbano ou tem também todas as comunidades do município são abrangidas ou não? Só é feita numa parte? Como que é? Sim, então, nós temos toda a zona urbana de Iriri, né? Passa pela Sede, Recanto do Sol, né? Nós temos hoje apenas 4 comunidades do interior que são beneficiadas com a coleta seletiva, que é Belo Horizonte, Chapada do Ar, Limeira e Jabaquara. As outras comunidades do interior ainda, infelizmente, né, eles ainda não são beneficiados. Mas posso adiantar que já foi, né, conversado isso com, né, o município, com a gestão pública. Eles estão também nessas tratativas, têm expectativas de ampliar, né? De ampliar, até porque não é só uma vontade, né, de fazer, mas é uma obrigação também legal, já que nós estamos, né, pontuando bastante isso, é uma obrigação do município, porque em 2013 os municípios assinaram um termo de compromisso ambiental com o Ministério Público. E a Anchieta, Sandra, eu ouso dizer que é um dos municípios que realmente saiu na frente, né, por várias razões, né? Que conseguiu, é um dos pioneiros que só falta uma cláusula do TCA para ser cumprida, que é exatamente essa de do interior. Do interior, né? De implantar a coleta seletiva no interior. Então, Anchieta tem tudo para dar, assim, para ser um dos primeiros municípios a, né, concluir o termo de compromisso ambiental. Entendi. Ai, que Mas bom. O que falta para estar, né, colocando o restante dos interiores, né, da zona rural também nesse projeto? Sim, então, falta, na verdade, a gente, assim, o que o município tem alegado, né, até nas reuniões, porque o Ministério Público, inclusive, acompanha, né, o cumprimento. Tem um acompanhamento. Tem reuniões, geralmente elas acontecem 2 vezes no ano hoje, por conta da demanda. E, então, assim, né, o promotor, né, o Dr. Robson, né, ele tem cobrado isso, né, incessantemente do município, mas o município, né, tem passado também uma dificuldade financeira, né? Isso tudo foi justificado. Uma recuperação, né? Exato. Na verdade, assim,
as pessoas veem essa marca, até é importante falar isso, as pessoas veem essa marca operando e pensam assim, agora a prefeitura voltou aos anos de ouro, mas não é assim, né? A gente que está lá mais de perto, não é assim. Então, assim, ainda estamos em recuperação financeira, Isso. né? Ainda Isso. estamos. Então, isso é uma alegação, né, do poder público, né, municipal, porque, na verdade, para se implantar a coleta seletiva, né, você não pode simplesmente sair, né, E colocar os PEVs, né? Acho que eu vou me antecipar aqui. Isso, se Sandra. antecipa. Os PEVs, na verdade, é uma sigla que né, ponto de entrega voluntária, né, que é um local onde o morador, né, ele pode colocar qualquer dia e horário, né, o seu material reciclável, né? Então não tem, né, cumprir cronograma, né? Sim. Que é diferente do porta a porta. E então, né, para se estruturar uma coleta seletiva, né, tem que ter todo um trabalho de educação ambiental, né, de conscientização dessa população, Sim, né, para eles entenderem o que separar, o que não separar, né, o que é lixo e o que é reciclável. E depois colocar esses PEVs, né, esses pontos de entrega voluntária, porque também não daria para fazer porta a porta no interior por conta da distância, né, de cada morador. Do trabalho Sim. também. Exatamente, Né? que às vezes, por exemplo, igual o meu caso, eu faço a minha coleta. Então, assim, a minha separação, né? E trago. Por quê? Eu chego ali, despejo e pronto, coloco ali. Não precisa, eu vou esperar o caminhão passar, eu vou deixar, né? Não. Isso. O morador, ele tem a sua opção, né? No município de Anchieta, principalmente, né? Ele também tem mais essa opção. Então, nós temos, né, os moradores que se utilizam dos PEVs, assim como você, né? A gente tem outros moradores. E como são importantes, porque, por exemplo, eu tenho essa prática, a Jane, que é lá de Piúma também, que trabalha na procuradoria, ela faz a mesma coisa que eu, e a Beatriz, que trabalha na assistência social, também. Aí a gente um dia se conversa assim, eu também faço isso. Porque é importante, gente. E assim, cuidar do planeta. E você vai. E assim, a coleta seletiva é o mínimo. Eu acho que assim, eu não consigo assim, misturar tudo, o lixo. Né? Se você pegar, colocar tudo, plástico com papel ali. É uma questão. E você falou uma coisa importante, né, Jéssica? Que é a educação ambiental. Então, assim, Marley, só para a gente saber, assim, qual distância nós estamos de um ponto ideal, por exemplo. Hoje, qual é o volume coletado pela Unipran? E depois, na sequência, eu tenho uma outra pergunta. Sim, hoje nós temos, na média, né, de 45 toneladas mês, né, de material reciclável. Então, isso inclui, né, já vou me adiantando aqui, né, o papelão, né, os papéis, os plásticos, o vidro e os metais, né, que são as classificações, no caso dos materiais recicláveis, né? Mas isso, Sandra, né, pelo volume que é gerado, né, a gente comemora, fica feliz, você fala em 45 toneladas mês, né? Imagine isso no aterro sanitário. Isso. Né? É um prejuízo enorme até para o próprio município, né? Porque paga, né, para poder destinar para o aterro sanitário. Sim. Mas isso, né, porque segundo a média nacional, né, o que se tem de conhecimento, é de que 70% do resíduo que é gerado, ele é passivo da reciclagem. Olha, então, 70%. se hoje o município, 45 toneladas hoje, ele representa 4%. Uau! Né? Então, ainda é muito... É uma distância muito gigante. pouco. Então, significa Nós que... estamos a gente nem começou a andar. Estamos engateando. Fato. Então, né, considerando isso, né, 66% ainda segue para o aterro sanitário. Mas não, aí 4%. Não, de 4%... 4% é o que o município nós conseguimos, né? Tirar do aterro sanitário. O restante... 66%, né? Porque a média é 70%. 70%. 66% ainda tem a destinação no aterro. Lamentavelmente, no aterro sanitário. Nossa. Então, gente, isso é urgente, né, Marleia? É aquilo que a gente conversa, né? Cuidar do meio ambiente é para ontem. O meio ambiente é para ontem mesmo, né? E a gente não tem esse tempo para esperar. Mas aí, na sequência, hoje... Vou fazer só uma pergunta. Sim. 45 toneladas... 45 ou 46? 45. 45 toneladas
cada mês, se a gente for parar assim, 4%, se a gente tirasse 10% hoje, a associação conseguiria atender? Boa pergunta. Ai, ó. Isso é provocador, Não né? é? Viu? Isso. É olhar para o Olha, futuro. isso aí, Gerson. Com a estrutura física e de recursos humanos que nós temos hoje, não, nós não teríamos, né? Porque da questão de espaço, nós precisaríamos de mais espaço, mais recursos humanos. Mas aí a gente tem a vantagem disso, né? Vamos lá. Nós temos os 2 caminhões que conseguem, né, atender bem. Nós temos equipamentos. Hoje nós temos 2 prensas, nós temos 2 empilhadeiras, inclusive uma é elétrica. Então, assim, a parte de equipamentos, eu diria para você que atenderia bem para um projeto mais audacioso. Sim. Mas a questão de recursos humanos, como que funciona? Na medida que vai se ampliando o quantitativo, né, de coleta e processamento, porque são 2 serviços, né, que Sim. são prestados, Sim. né, e a destinação, no caso, a gente vai também nos contratos, né, com a prefeitura de Anchieta, nós vamos também dizendo na planilha de composição de custo quanto de pessoal nós precisamos. Então, Isso. a planilha tem que bater. Exatamente, né? Não só recursos humanos, mas também Sim. de insumos, né? Enfim, né? De toda Sim. uma De estrutura todo, para mas prestar sim. aquele serviço. Hoje vocês têm o apoio da prefeitura, você falou, só para a gente entender. Você tem o apoio da prefeitura com a cessão do espaço e, então, você falou em planilha, vocês têm algum aporte financeiro da prefeitura para a operação? Sim, Sandra. Então, como se trata de prestação de serviços, né? Que isso está bem, Também. né? Sim. Entendido, né? Com a prefeitura, né? Então, são 2 serviços hoje que a Unipran presta para a prefeitura, que é o serviço de coleta seletiva, né? Que são hoje os 2 caminhões operando. Nós temos um motorista e 4 coletores. Sim. Aí nós temos o outro serviço, que é o serviço de triagem, processamento e destinação desse material. Então, Sim. nós temos, né, equipe hoje suficiente para executar esse serviço com essa quantidade de toneladas, Certo. né? Então, hoje é isso, né, é um contrato mesmo que a prefeitura tem conosco. E aí, o que eu ia perguntar na sequência? A gente tem que levantar a mão. Eu levantei a mão primeiro. Fique à vontade. Olha só, uma curiosidade assim, minha mesmo, né? A gente conversa tanto, eu não... nós temos grandes empresas aqui no município, né? Uma grande, né, empresa e mais outras, né, médias empresas. Você tem algum contrato particular com alguma empresa? Assim, algum convênio que apoie? Porque, gente, assim, talvez é porque eu sou tão apaixonada por essa questão da coleta seletiva, da questão do meio ambiente. Eu acho assim, eu reciclar, você olhar o seu padrão de comportamento de compra, de consumo, é muito importante. Eu me vigio muito quanto a isso. Muito. E assim, a gente tendo uma associação aqui com um trabalho tão relevante, que não é só um trabalho, como você acabou de explicar, não é apenas um trabalho ambiental, mas é um trabalho social, né? De geração de que está alinhada às ODS, né? Então, assim, deveria se ter briga das empresas para estar te apoiando, ampliando esse serviço. Como que é? Já teve alguma procura? Já teve alguma... assim, eu quero... Como que eu faço para te apoiar? Eu quero estar junto com você, como você falou, a educação ambiental. Oh, meu Deus, como que é importante, né? As empresas procuram a Unipran para poder estar fazendo algum tipo de convênio, ajudando, apoiando. Como que é esse relacionamento de vocês com a iniciativa privada? Sim. Então, as empresas privadas, na verdade, hoje, né, nós temos várias empresas parceiras na destinação dos seus materiais recicláveis, né? Certo. Mas isso também hoje, Sandra, Na destinação, como assim? Por exemplo, eu sou dona de uma empresa, aí a geração do meu resíduo eu destino para a Unipran? Isso. Seria isso? Isso, Esse apoio? Isso. O que ela gera, o que é reciclado, né?
Aí, no caso, hoje, o município, né, através das condicionantes dessa empresa, né, quando ela vai abrir a sua empresa, ou enfim, né, ela tem condicionantes para atender. Então, entendi. hoje, isso, né, a Anchieta também, né, tem um avanço nesse processo, né, de que ela já condicionou isso nas licenças. Então, as empresas, além delas né, terem a vontade de fazer, né, que assim a gente espera, né, de destinar... Que é uma coisa natural da empresa, né? É um Isso. processo natural. Exato, dela, né, ter essa responsabilidade de fazer a destinação, né, dos Isso seus aí. materiais recicláveis, mas isso também ela tem que apresentar ao município, no caso a Secretaria de Meio Ambiente, né, de que ela atendeu essas condicionantes. Eu vou explicar como isso funciona, Ótimo. né, para que os nossos ouvintes entendam bem como que é isso. Então, elas destinam para lá, normalmente, algumas levam, né? Se tiver na zona, né, dentro ali da coleta, né, dentro, né, dos dias e horários lá da coleta, dentro do cronograma, a nossa equipe até faz o recolhimento também nessas empresas. As empresas que não têm o serviço, elas levam, né, até a associação. Então, esse material, ele é separado e aí é elaborado um relatório, né, para essa empresa. Então, cada empresa, ela faz um termo de parceria, se comprometendo que ela vai fazer a destinação. E aí, todo finalzinho de mês, a gente fecha esse relatório, todo quantitativo, né, compila esses dados e encaminha para a empresa. E a empresa depois apresenta para a Secretaria de Meio Ambiente, que é quem é responsável de também acompanhar, né? Sim. Fiscalizar. Isso, de fiscalizar, exatamente. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, ela coloca lá no rol das medidas mitigadoras, né? Essa parceria com a Unipran. Isso. Bacana. É uma condicionante. Muito e aí, legal. hoje, Sandra, né? Assim, nós estamos nas tratativas com a Samarco, né? Como você perguntou também das empresas. Nós já fizemos visita técnica, eles já estiveram, né, também conosco lá na Unipran, fizemos vários encontros. E estamos, acredito, até na fase já conclusiva. Finalmente. Né, e a Samarco vai estar destinando, né, os materiais de baixo risco, no caso, não é o resíduo industrial. É importante, né, dizer isso, porque eles também são passíveis de fiscalização, né, de penalidades. Então, a gente tem que tomar o cuidado com isso. Mas o plástico, né, o papelão, o alumínio, né, todo esse material. E pelo que a gente também já sondou, né, nas visitas, isso vai representar, né, média de 3 toneladas a 5 toneladas mês de material reciclável vindo da Samarco para a associação. Que então, ótimo. Olha, né, isso vai trazer um benefício enorme, né, para a associação, para os associados, enfim, para o município, né? Porque como... né, você sabe, eu trabalhei lá dentro. E lá, a coleta seletiva, assim, é muito bem organizada. Você não consegue. Você tem tanto treinamento que, assim, quando você tem uma experiência de trabalhar na Samarco, depois se você sai, né, na Samarco, assim como todo, seja na contratada, você não consegue mais mudar seu padrão, hábito. seu hábito. Você não consegue. Eu não consigo mais. Eu não consigo, jamais. Não faria isso porque do que eu entendo, né? Da minha responsabilidade com o meio ambiente. Mas, assim, você cria um hábito mesmo. Isso é verdade, Sandra, porque não é só quem trabalha na área da Samarco, né? A gente tem vários relatos das pessoas que trabalham realmente, porque a Samarco tem, né? Muito treinamento, né? Enfim, é cotidiano isso lá, né? Mas o próprio morador, né? É muito interessante isso, né? O morador, o cidadão que passa a fazer a coleta seletiva, separar o seu resíduo, ele não retrocede mais. Ai, que bom. Isso é importante. Né? Isso você tem algum fato de alguma experiência que você teve com algum morador ou até com um associado lá sobre isso? Sim, então, eu vou contar até um pouquinho aqui da pandemia. Sim, conta. A gente gosta de história. Na época da pandemia foi muito interessante, assim. Porque, né, as pessoas foram, né, obrigadas a ficar restrita. E a gente, né, estava naquele processo de, né, muita insegurança, inclusive, até de coletar. Então, nós restringimos um pouco também a coleta porta a porta. Né? Naquele momento, claro, isso foi tudo ajustado com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente orientava o morador de colocar o resíduo no PEV, porque a gente entendia que o resíduo ficava um tempo ali,
né? Que dava um pouquinho mais de Segurança segurança pra vocês. Isso. pra aí. gente ir lá. Não era no ato, né? Então, Isso. Mas era muito interessante, porque os moradores ligavam. Eles iam na Unipran para levar o Ai, resíduo. gente, né? bacana Eles demais. acabavam indo lá para levar. Uhum. Porque eles falavam assim, não, eu não consigo, eu não vou botar isso aonde? Eu não consigo jogar isso fora mais. Não. Então, assim, você vê que é cultural isso, mas Isso. fica tão, assim, embutido, né? Uhum. Como na consciência mesmo Sim. das pessoas, que elas não conseguem retroceder mais. Então, quando a gente dizia assim para o morador, olha, infelizmente a gente não vai ter como pegar na sua residência. Ai, mas eu não vou conseguir jogar fora. Não, Eles gente, diziam isso. Então, assim, não é que a gente estava falando para jogar fora, mas, né? Mas eles tinham aquela percepção de que é como se a gente estivesse dizendo que era para jogar vai fora. descartar de qualquer forma. Então, isso foi uma experiência muito bacana, né? E a gente tem, assim, muita coisa para contar aí Ótimo. de relatos. Muita história. Mas aí, voltando naquele ponto que a gente, nessa discussão, porque eu acho que é importante isso. Às vezes, assim, a falta de informação, né, Gerson? Às vezes a gente perde até uma oportunidade da associação, porque eu acho assim, o trabalho, desde que eu te conheço e conheço o trabalho, já fui lá, né, várias vezes, lá na associação, e fico, assim, encantada com o processo de vocês. Às vezes nem se aproxima tanto, porque nem por falta de conhecimento. Então, assim, quem quiser hoje apoiar a Unipran, existe essa abertura? O que ela tem que fazer para apoiar em todo o processo? Porque, por exemplo, você acabou de dizer que está nos trâmites finais de uma parceria com essa Marco para ela destinar uma parte dos resíduos dela. Mas, assim, isso ela vai destinar. E a questão da educação ambiental, algum trabalho mais, assim, pontual? Existe alguma? Sim, a educação ambiental, na verdade, ela é responsabilidade também do poder público. Sim. Né? Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é a gestora, né, vamos dizer assim, a secretaria responsável por esse trabalho, que também está lá no termo de compromisso ambiental, Sim. né? O município tem o plano, né, de educação ambiental. Claro que isso não é feito sozinho, né? Sim. Aí isso é feito em parceria com as escolas, né, com a Secretaria de Educação, né, que aí é feito o trabalho da educação não formal nas escolas, né? Isso. E aí, no caso, nós temos ali, né, a Bernadette, hoje nós temos a Cibele, que tem, né, feito aí um trabalho muito bacana. lindo nas Sim, escolas, muito né? bom. Que também tem surtido, né, efeitos. Nós coletamos uma boa quantidade de resíduos nas escolas. Olha também, né? E então, assim, a parceria existe sim, Sandra, né? E a gente gostaria mesmo de ter muito parceiro. Mas a parceria que a gente também, né, acho que é importante frisar, é do próprio morador. Sim. Né? Do comércio, enfim, da população. Porque a partir do momento que ela se conscientiza de que, né, separar o resíduo não dá trabalho, tá? É importante dizer isso, né? É muito fácil separar o material seco reciclável do úmido não reciclável. Sim. Então, vamos entender o que seria reciclável, né? O papel, os plásticos, o papelão, o vidro e os metais. Né? Quatro categorias. Desde a embalagem, né, em casa, geralmente, né? Dentro da cozinha, as embalagens de sacolas de arroz, né? Do sal, né? Da farinha, seja lá o que for, do macarrão, né? Desde os potes plásticos, aí nós temos embalagem de suco, de leite, né? Enfim, tudo ali. O que a gente orienta da cozinha não colocar? O restinho de comida. Né? O restinho de comida, se a pessoa quiser, ainda pode fazer a compostagem. Né? Colocar lá na horta, né? Enfim, colocar na planta e aproveitar. Ou, né? Quem tem animal, né? De alguma forma. E não colocar o lixinho do banheiro, né? Que é o papel higiênico, né? A fralda, essas coisas assim. Porque a gente fala do lixo do banheiro até com uma certa cautela. Porque dentro do banheiro a gente ainda tem a embalagem do shampoo, do sabonete, do creme dental, né? Que são recicláveis também. Que não devem ser colocados dentro da lixeira ali. Isso, né? junto com o úmido. Isso aí. Isso aí é material reciclável. Então, o morador ele pode fazer o quê?
ele vai separar, ele não, né, pode ser uma embalagem qualquer, desde uma caixinha, se ele não quiser, né, comprar uma lixeira bonita e fica a critério do morador, né, ele pode, desde que ele separe. E aí, nesse dia, né, ali que tem um cronograma, é importante dizer isso, em cada bairro, né? Esse cronograma foi elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente também, e a gente segue rigorosamente esse cronograma, né, para não desorganizar a coleta seletiva. E aí o morador fica atento, né, nesse dia que vai passar no bairro dele. Então ele deixa ou em frente à residência dele, né, não colocar junto com o outro lixo, porque senão vai acabar indo pro aterro. Isso, tem que ter. Né? Separadinho, que a nossa equipe vai passar e vai coletar. Aí nós temos os estabelecimentos comerciais, né, que são também parceiros, que destinam, né, o seu papelão As e o caixas, seu plástico né? para a associação. Então, são parceiros também. Nós temos as empresas privadas, né, várias delas que, né, que fazem a destinação, né, também para a associação. Não vou aqui denominar, porque são muitas, então não vou correr o risco. A gente só parabeniza esse povo. Né? Senão a gente esquece de alguém, nós vamos arrumar E vai briga ser aqui. injusto, né? É só uma dúvida que eu sempre tive. Você fala de 45 toneladas mês, depois de empilhado e tal. Pra onde vocês destinam isso? Boa pergunta. Tirou Então, 10. Lá, na verdade, a gente faz a triagem, né, internamente no galpão. Aí, depois de feito, porque lá são os plásticos, e isso é importante também dizer, que o morador não precisa separar por tipo, ele só vai separar seco, reciclável e do não reciclável. Sim. Lá na associação que é feita essa separação dos plásticos, dos tipos de papéis, né? E aí, depois, esse material, ele é enfardado. Então, são feitos fardos, né, desses materiais. Eles são prensados. Isso. Eu fui lá, tá, já? Você já conhece lá? Não, ainda não, mas eu vou. Vai. Agora você vai. Vai lá tomar um Tá cafezinho. Vou sim. convidado. Mas é porque, muito assim, bacana, viu? Isso, então lembrado, né, bem ali pela Sandra, tem, né, a prensa, que nesse material é prensado e enfardado. Hoje nós destinamos para cachoeiro, mas assim, nós não somos restritos, obrigados a cachoeiro, mas é porque cachoeiro hoje tem uma empresa que tem um preço justo, né, paga direitinho, né, então... Já tem uma relação comercial Já, boa. boa, mas tem vários outros compradores, né, também. Entendi. A sucata, nós temos um comprador, né, que é ali de Guarapari. O lixo eletrônico, nós temos uma empresa da Serra. Mas, assim, é importante dizer, né, para as pessoas que todas essas empresas, elas também são licenciadas. Né, porque a associação, ela tem também condicionantes, nós também temos licença. E aí, né, de obrigação, né, da associação, de dever também destinar os nossos materiais para a empresa licenciada, para que a gente tenha a garantia, né, de que aquele material que o morador separou, que o comércio destinou, teve a destinação ambientalmente adequada. Ai, que bom. Parabéns. Isso tem que Muito ter essa bacana. responsabilidade ambiental. Agora, uma outra pergunta. Hoje, né, a gente sabe que esse trabalho de conscientização, esse trabalho de reciclável, é um trabalho que aqui no Brasil, nosso país, né, ainda está no começo. Né? Existe ainda algumas, vamos dizer, preconceitos, vamos dizer assim, da palavra, assim, bom sentido da palavra. Mas hoje, o que ele gera, esse material que vocês geram, que retorna para o mercado, né? A intenção é gerar, separar, coletar, separar e retornar para o mercado, né? Como matéria-prima de Matéria-prima novamente. Isso. Esse material, quando ele retorna financeiramente justo, assim, dá o gás, tipo assim, poxa, eu tô trabalhando, vamos supor, eu gerei uma tonelada, o cara vai me comprar 10 toneladas de papelão, o cara vai me comprar a R$10, grotescamente aqui, entendeu? Grotescamente. O cara vai me pagar R$10. Existe essa dificuldade ou o retorno do benefício para a associação ela é viável? Olha, falando mais na questão econômica Sim, agora, isso. né? Então, se fosse hoje, Gerson, né, o associado, né, o catador, sobreviver apenas
Era, da venda. era aí que eu queria chegar. Ele rodeou. Se ele fosse sobreviver apenas da venda dos materiais escráveis, não teria um associado, não teria um catador na Unipran e eu acredito que nenhuma outra associação. Porque ainda o valor agregado ainda é baixo. É um trabalho penoso, né? Eu vou dizer... Insalubre. Isso. Então, assim, claro, nós temos os Uhum. EPIs, Sim, né? sim. Toda a orientação, né, Sandra? Vou até agora aqui dizer, né? Eu também sou formada em enfermagem do trabalho, então a Isso. gente também faz Sim. esse É sua trabalho. especialização, né? Isso, a gente faz esse trabalho lá também, né? De tentar o tempo inteiro estar orientando dos cuidados, dando um treinamento, né? Então, a gente auxilia também nessa questão. Mas, assim, financeiramente, porque o material escravo, ele oscila muito o mercado. Então, hoje você vai vender, ele tem um preço, na próxima venda ele tem outro. Então, pode estar num preço bom, pode estar num preço muito baixo. E nós, como não temos espaço nem para armazenar muito, a gente já tem que Escoar o mais rápido possível para poder liberar espaço, Isso. né? E também é onde vai agregar a renda deles, né? Entendi. Porque esse resíduo que é, né, esse material que é vendido, esses fardos, né, que a Sim. partir dali se torna fardo, ele agrega a renda do catador. Então, ele precisa desse dinheiro também para poder, né, garantir lá o sustento da sua casa. Mas ele, por si só, não seria suficiente. Então, é importante Que também... pena, né? Mas é aí, por isso que eu tô te falando. Quando eu perguntei sobre a questão das parcerias, assim, de repente eu tô falando uma besteira aqui. Mas, assim, é nesse sentido. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma empresa, né? Claro que a gente sabe de toda a carga tributária que uma empresa tem. Não é fácil ser empresário no nosso país. A gente sabe disso, né? A gente vai ficar achando que o empresário tá lá vivendo no mar de rosas e a gente vai colocando coisas em cima dele. Coisas que talvez não estão no escopo de dever dele. Mas, assim, até do ponto de vista de responsabilidade social, eu acho muito interessante, talvez, repito, posso estar falando até uma besteira, mas, assim, as empresas fazerem um tipo de ajuda de custo para manter esses catadores, para fazer, assim, para ajudar na renda, né, na operação mesmo ali do trabalho. Talvez através também de incentivo fiscal, né? Você pega aí, você dá um incentivo fiscal. Você, eu ajudo, né? Tem uma destinação de uma verba e isso abate futuramente nos impostos que aquela empresa vai destinar. Talvez poderia ser assim, mas também, como ela é do ramo, talvez ela saiba das implicações que isso aconteceria, né? Tem alguma implicação, uma dificuldade? Ou a senhora acha que é viável futuramente se dialogar isso? Sim, né? Não, eu acredito que futuramente eu acho que seria, né, muito razoável. Mas a gente tem que entender que as empresas, elas cumprem aquilo que é de obrigação, né? Ela não vai arrumar Isso. mais atribuições para ela. Não vai. Se não for uma obrigação, infelizmente, né? Isso é característico não só das empresas, eu acho que isso é muito né, cultural mesmo. Da sociedade, né? A parte Exato, social. Perfeito. E então, assim, hoje ela tem o que é determinado para ela é a obrigação de fazer a destinação do seu material reciclável para a Associação de Catadores do município. No caso, a Unipran, porque é a única que existe, né? Mas assim, né, eu vou também me antecipar aqui para dizer que vai chegar um determinado momento que essas empresas terão que ter mais envolvimento, porque se foi aprovado, inclusive, né, foi um decreto inicialmente federal, mas depois, hoje, né, o governo do estado já aprovou um decreto estadual. Eu acho que tem uma lei. Isso. E aí, onde todo município, todos os municípios, todas as pessoas que desde quem comprou, vendeu, né, ou melhor, você comprou lá da indústria, você trouxe para o seu estabelecimento, aí o morador comprou. Então, todo mundo vai fazer parte dessa cadeia de responsabilidade da destinação. Então, esses bacana. Estabelecimentos, enfim, né, essas empresas, elas também terão a responsabilidade. Mas quando a gente parte do princípio das empresas geradoras,
né, de embalagens, que também é aí, né, nós estamos falando aqui talvez de empresas mais da região que trabalham com outras atividades. Sim. Mas as empresas geradoras de embalagens, elas hoje já são responsabilizadas, né, em como elas não têm, não querem, né, talvez vai dar mais trabalho para ela, não quer ter a preocupação com isso, elas contratam hoje empresas, né, que fazem esse trabalho desse controle das embalagens que ela gerou. E hoje as associações, muitas delas, desde que elas estejam regularizadas, né, com tudo muito certinho, hoje nós recebemos, a Unipran, por exemplo, recebe o crédito da logística reversa. Eu ia perguntar sobre isso. Isso aí. Então, a Unipran tem várias outras associações. Chegando, do estado, né? Porque é como se fosse também uma prestação de serviço para essas empresas geradoras dessas embalagens. Porque quem colocou no mercado tem responsabilidade de dar a destinação. Então, hoje a Unipran, ela emite nota fiscal para as empresas onde nós vendemos. Então, lá onde comprou também vai emitir sua nota fiscal até a indústria. Então, hoje, você consegue fazer esse rastreamento, né, de que o material teve exatamente, a esse envolvimento. Marley, eu vi eu esqueci de trazer, a lei foi aprovada aqui no estado, se eu não me engano, é uma lei que obriga todas as prefeituras a realizarem a coleta seletiva, fazer, né, a coleta seletiva dentro dos prédios públicos. Você tem alguma informação disso? O município de Anchieta tem um decreto, né, que obriga, né, todos os prédios públicos, desde escola, né, sede, a fazerem a coleta seletiva. Né? Existe um decreto municipal, sim. Então, isso também é uma coisa ainda que, né, precisa também ter, né, a educação ambiental precisa estar junto. Por isso que eu estou te falando. Eu fico até um pouco ansiosa com o assunto, porque assim, é urgente, é para ontem. E às vezes você não vê as coisas acontecendo com essa velocidade, com essa urgência. Então, assim, por isso que é importante, Marleia, a sua vinda aqui, né, Gerson? Sim. A gente, como veículo de comunicação, tá também falando para o nosso, o nosso público, dessa importância, desse engajamento com a questão ambiental e social, né? Por isso que eu acho assim, as empresas têm que se envolver mais, né? Destinar lá um pouquinho, porque eu vejo assim, o trabalho é muito fantástico. E aí, eu vou retomar, Gerson, só o ponto que eu falei, comparei um pouco com o nosso município vizinho. Eu acho que foi em 2017, eu cheguei até a procurar lá a Secretaria de... 17 não. 17, eu acredito. De meio ambiente lá na época. Ou foi 16, um desses 2 anos. Porque aí você vê aqui em Anchieta, né? Tudo bem organizado, os catadores, né? Com todo um cuidado ali. E aí você vê, eu lembro que teve um episódio, eu tava indo embora daqui pra lá, e assim, era um dia de chuva, uma chuva, assim, aquelas chuvas que você não consegue ver nada. E uma moça, assim, naquela chuva, empurrando aqueles carrinhos que, gente, me deu vontade de parar ali e falar assim, e assim, entra aqui dentro. O que a gente vai fazer com o seu material? Porque, sabe, não dá. Por isso que eu tô te falando, além de ser uma questão ambiental, é uma questão social. E precisa ter o incentivo. E aí, quando você me fala que a renda, apesar de ser um volume, né, para nós, assim, a gente acha que é um volume grande, 45 toneladas mês, e que desse dinheiro ainda não, esse dinheiro não é suficiente para remunerar justamente, Gerson. Justamente. Aquele que faz o trabalho brilhante. Aquele que... Eu não tenho nem palavras para te falar, Marleia. Então, Sandra, assim, como tem a obrigatoriedade da lei, né, de contratar a associação, eu acho que é importante também frisar isso. Sim. Né? E aí a lei veio exatamente para poder dar dignidade, tirar, né, essas pessoas desse exemplo ali que você acabou de dizer, né?
né, da informalidade, Isso né? aí. Os Isso, riscos exato. que as pessoas ali estão tão expostas. Muito entendeu? expostas a riscos de acidentes os mais variados. Exatamente. Né? Enfim, de adoecerem, Isso. né? Por conta do trabalho. Como... Tudo isso. E aí, então, a lei veio exatamente, né, a princípio, para que essas pessoas se organizassem. Então, veio o TCA exatamente para poder obrigar os municípios a constituírem as associações naqueles que não tinham, naqueles que já existiam, dar um incentivo, né, na estruturação, né, de galpão, como eu já falei, né, maquinários, enfim. E a contratação. A contratação, hoje, como a gente tem o contrato com a Prefeitura de Anchieta, então, de novo, lá na planilha, né, os nossos associados, eles têm a garantia da renda mínima, que é o salário mínimo. Isso. Sim. Por que isso? Além de se tratar, que é importante a população entender isso, né? Inclusive os nossos gestores públicos e também entenderem isso, né? De que é uma prestação de serviço. Tá? Importantíssima. Né? É uma prestação de serviço. Prestação de serviço tem preço, tem valor. Claro. Né? Então, a garantia da renda mínima é o quê? Se caso o resíduo baixe muito o preço, né? Eles, né, por 100, 200, 300 reais, quem vai sustentar a família? Não vai. Né? Ou se porventura, né, a indústria, que tem isso também, às vezes superlota e eles param de comprar determinado produto. Sim. Né? Papelão, plástico, suspende temporariamente, você não consegue vender esse material. Então, pelo menos a renda mínima eles têm garantida no mês. Né? Também tem isso. Sim. Então, veio para se somar isso tudo. Então, hoje, né, o nosso associado, né, na Unipran, ele tem o salário mínimo que advém do contrato, né, com a prefeitura, e ele tem mais, né, a venda, né, o recurso da venda dos materiais recicláveis. Então, graças, né, a todo esse envolvimento, né, do poder público, da população, dos nossos comerciantes, das nossas empresas, né? Todos são nossos parceiros, né? Somos eternamente gratos, né? A essas, todos, né? Porque se o morador não separar o seu resíduo, o nosso trabalho não vai existir, né? Nós dependemos do morador que separa, e a gente sabe que tem morador que tem muito zelo, muito carinho com o seu material reciclado, né? Aí também eu vou contar um pouquinho da experiência, Jefferson. Não, pode ficar à vontade. Né? Conta. Porque nós temos moradores que eles separam, né? E tem tanto cuidado com o seu material que eles, às vezes, não colocam no PEV. Não colocam na frente. Eles querem entregar nas mãos do nosso associado. Eles fazem questão de entregar e dizer, estou entregando isso para você. Né? Então, isso é muito gratificante. Não, claro que não é preciso fazer isso, mas né, é uma particularidade do morador. Nós temos morador que identifica a sacola, bota lá o nome Unipran, é exclusivo para Unipran. Então, a gente tem essas coisas. Tem aquele morador que identifica o vidro, né? O vidro, a gente sabe que... É muito importante falar sobre isso. Né? O vidro é um material que ele pode ser destinado quebrado para a associação, não tem problema, ele não perde valor, né? Mas tem, né, a gente pede ao morador que tenha cuidado, né, que se puder identificar mesmo, ou botar dentro de uma caixinha, ou embalar direitinho, porque na hora do recolhimento isso pode provocar um acidente, né, de cortar. Já aconteceu? Já aqui? Já. Infelizmente já, né, de se cortar, né, com vidro, né, enfim. Né? E uma outra coisa, Sandra, a gente também aqui já aproveitando, né? Já que tá tão boa essa entrevista. Esse bate-papo. Me sentindo em casa, viu? Te falei. Né? Aproveitar. Tá vendo, Gerson? Você gostou? Os entrevistadores, né? Isso, vocês me inspiraram, né? Fiquei super à vontade aqui, tá? Pode falar, minha querida. Pedir, né, aos moradores também para ficar atento à questão dos pérfuros cortantes, né, que são as seringas. A gente sabe que tem morador que faz uso de algum injetável em casa, né, principalmente insulina, né, enfim, algum medicamento. E esses materiais, aí, né, a agulha e a seringa, nós orientamos que seja colocado dentro de uma embalagem, pode ser um PET de preferência, fechado com tampa, e que seja destinado na unidade de saúde dele. E a gente está tendo, assim, infelizmente ainda, né,
É lamentável até às vezes dizer isso, mas às vezes é por falta mesmo de De informação, informação, né? Uhum. Ainda da população. Que esses materiais não sejam colocados junto com material reciclável. Porque o risco do nosso associado sofrer um acidente, né, com essas agulhas, porque vai misturado às vezes com resíduo, né? E se ele se acidentar, Sandra e Gerson, infelizmente é um transtorno para esse Imagino, associado. nossa. Que a gente tem que fazer todo Os aquele exames, trabalho, né? né? Aquela profilaxia, né? Porque a gente não sabe a fonte, né? Então vira um transtorno. E aí ele pode até mesmo contrair, né? Alguma algum tipo de doença, doença. né? É muito sério Então a isso. gente muito pede sério. ao morador que tome esse cuidado, né? De não colocar isso no material reciclável. Eu faço uma coisinha, eu não sei se... Assim, porque eu fico pensando lá na frente, igual a caixa de leite, né? Às vezes fica aquele resíduozinho, o que eu faço? Antes de colocar na sacola para trazer, eu lavo, eu jogo um pouquinho de água, tiro aquele excesso para não dar bicho. Porque às Mau vezes cheiro também, é né? mau cheiro também. Aí eu já faço isso. E aí, assim, tinha. E até eu e o meu vizinho lá, a gente ia assim, a gente recolhia, né? Fazia meio que uma campanhazinha assim da rua. Pra conscientizar, porque a gente tem que fazer, tem que ser um trabalho de formiguinha, né? E a gente orientava todo mundo, ó, lá, mas traz a caixa de suco e de leite lavadinho. E o pessoal fazia. Porque não custa nada. Sandra, então, o lavar hoje, a gente também está começando a fazer um outro contraponto disso aí. Porque assim. Não é lavar é, não. É só tirar um pouquinho. Isso. A gente tem Porque dá água, né? A gente tem exemplos de morador que ele lava tão bem o seu resíduo que quando chega lá na Unipran, dá para você pegar a embalagem e comer nela, Ó, né? De tão limpinha que chega. será que é a minha? Pode ser. Olha, Vamos Sandra. ver se eu vou ser puxada a orelha. Pois é, olha. Mas assim, a gente também fala para o morador que não é preciso ter a preocupação de lavar. Houve um tempo que Sim. foi feita essa campanha, Uhum. né? De lavar por conta mesmo da preocupação de formiga, É. né? Barata, essas outras coisas, porque o resíduo, na maioria das vezes, fica uma semana, né? Na Sim. residência. Então, exatamente. Você vai juntar um montão, né? Isso. Mas a gente também orienta, se, por exemplo, for a embalagem do suco, do leite, que se ficar algum resíduo dentro, ela pode botar para escorrer. Porque consegue escorrer o restinho de Total. resíduo que fica ali. Então, em vez de lavar. Porque a gente também tem que pensar na questão do consumo da água hoje, né? Então, na medida que você. Isso Porque que eu lá falei. lá na Unipran, Sandra e Gerson, quando é um material, por exemplo, uma embalagem de manteiga, por exemplo, que geralmente fica um pouquinho de resíduo dentro. Né? Às vezes até venceu, o morador jogou com resíduo mesmo de manteiga dentro, enfim. Quando chega lá, normalmente a gente aproveita já ou uma sacola, tira aquele excesso e depois, se for o caso, se for algo que necessita mesmo de uma limpeza, né? A gente tem um tanque lá, então a gente põe tudo lá dentro, deixa aquilo ali para poder sair. Às vezes vai com um pouquinho de alguma resíduozinho, sujeira, algum né? resíduo. Mas para a indústria da reciclagem, eles não têm essa preocupação de estar sem resíduo. Até porque quando vai para a prensa, isso... Não, o meu... Fica tudo limpo. A intenção minha, assim, é mais pra questão de dar bichinho dentro. Porque se você fica assim 2, 3 dias, Não né, dá bicho não, Sandra. Dá não? Pode ficar tranquilo. Se você colocar para escorrer, fica de boa. O meu lá em casa mesmo, eu sou um exemplo disso, né? Uhum. Eu não lavo, Sandra, Uhum. né? Então, assim, eu já tenho minhas louças da casa para Ih. lavar. E aí, as donas de casa vão falar, Nem meu me Deus, eu fale. já tenho a louça para lavar, então vou ter que lavar o resíduo. Não, eu tô criando dificuldade aqui, né, gente? Que fique claro. Não. Ah, fica na João? particularidade. Quem quiser Não fazer, preciso lavar, fica, João. fica à Você vontade. que tá Exato, perfeito. juntando. Isso aí, fica a critério de Isso, cada um. fica a critério. Não é, eu ia separar, mas tem que lavar, já não vou mais. Pelo Então, amor o importante de é que Deus. separe. Separe. Né? E então, Marleia, a gente tá caminhando já finalmente. Que pena. Né, Gerson? Só que Exclusivamente. antes de finalizar... Não, mas tem outra. A questão de. Celebramos na semana passada. Aí, ó. Então vou deixar pra você, Gerson. Não, vai falar. A Semana do Meio Ambiente. A Unipran estava lá, linda, como Obrigada. sempre, né? E participativa, eu fico muito orgulhosa, né? A feira foi muito boa.
E como a gente está falando aqui de educação ambiental, eu vou falar assim, do que a feira foi perfeita, né? Tanto da coleta ali dos eletrônicos, né? Que eu acho que é uma dificuldade também, né, Marley? Que o pessoal tem de estar entregando. E também teve o álbum de figurinhas, que eu acho que foi o sucesso da feira, né? Foi. E que você falou, a gente tem que partir de um ponto, né? E eu acho que, Jéssica, não tem um caminho melhor. Eu acho que não existe nenhum outro caminho a se começar, a não ser pela educação. Eu falei isso na entrevista com a Vera. Sobre equidade, sobre né, sim, todo esse trabalho, né, de inclusão, de equidade. Se a gente não começar nas escolas, não vai mudar. Exatamente. Entendeu? Não adianta. Então, assim, o caminho inicial é a educação. Não tem outro. Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo aquele álbum de figurinha. Também entrei naquela pilha. Eu fiquei sabendo que teve gente que brigou por causa de figurinha repetido. E foi muito legal. E é uma forma, eu acho que ali não só as crianças, né, se envolveram naquela brincadeira da figurinha, mas os adultos também que, né, se envolveram ali. Eu queria, assim, até, Gesso, se você me permitir, Marleia também, mandar um beijo grande, um abraço e parabenizar uma pessoinha maravilhosa que estava lá na feira de Baixo Pongal, o Murilo Lousada. Ele é um cientista mirim. Gente, eu fui 2 vezes lá conversar com ele, porque ele contou ele tem um Instagram e tem toda a questão do lixo, o impacto do lixo no mar, né? Então, assim, esse resíduo que a gente não separa. Ir pra praia também, né? Vai pra praia, leva... Mas que a gente tá aqui perto, né? Nós já estamos Sim. próximos aqui. Então, por exemplo, vem a chuva, né? Infelizmente, né? O declínio das ruas. Você passa na chuva, qualquer chuvinha que der em Anchieta, a água faz assim, ó. Então, assim, qualquer... E além disso também, né, só contribuindo ali, a questão mesmo disperso, até mesmo nas ruas, nos terrenos Sim. baldios, enfim, que aí nós temos os problemas ali com, né, o Aedes, que Uhum. tem a questão da dengue, Exatamente. né, enfim, a poluição do solo, né, e tudo Então, mais. assim, Sim, Sandra. é um efeito dominó, como você falou, né? Esse tema é tão importante, é tão relevante e é urgente que a gente tem que, assim, começar a observar o impacto disso, né? É um efeito, assim, você joga um lixo aqui no chão ou não faz a destinação correta, isso vai impactar a sua vida. Em um momento vai. Sim, nós já estamos vendo isso, né, Sandra? Né, É Gerson? triste. A gente está vendo ali a questão das catástrofes, né, acontecendo, isso em função do aquecimento global, né, e o aquecimento global, né, e não adianta a gente pensar que esse problema é do outro, porque às vezes, Sandra, e Gerson, a gente ouve das pessoas, quando, né, eu gosto muito, né, achei importantíssimo quando vocês colocaram a questão da educação, né, começar nas escolas, enfim. Mas nós não podemos jogar apenas essa responsabilidade para as nossas crianças e nossos adolescentes. Sim. Isso é importante. Né? Porque às vezes eu já ouvi isso, né, de pessoas na idade assim, né, da minha, né, mais até um pouquinho, e dizer assim, mas isso aí é uma coisa que tem que fazer com as crianças. E aí? E a minha responsabilidade enquanto adulto, enquanto idoso, porque nós todos estamos aqui nesse planeta. Sim. Né? Então, a responsabilidade é de todos nós, independente da faixa etária. Me corrige, isso mesmo. O trabalhar a educação ambiental na escola, muito, mas muito importante mesmo, porque é um público que realmente ele vai multiplicar isso na sua família, ele vai multiplicar isso na sua comunidade, então ele vai levar isso como aprendizado. Então eu acredito que, sabe, trabalhar isso na educação, na escola, é algo que vai trazer muito benefício para o futuro também, né? Que as nossas próximas gerações, eu acredito, que serão bem diferentes da nossa de hoje, né? Mas nós não podemos pensar nas próximas gerações que vão fazer. Isso. Nós temos que fazer hoje para a gente deixar para as próximas gerações. Então, dever do poder público, né, criar as políticas públicas adequadas. Exato.
E é responsabilidade de todos nós fazermos a nossa A nossa parte, parte. Exato. né? Então é isso. Então, minha querida, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando, tendo esse papo maravilhoso, né? Que foi enriquecedor, muita coisa. Você vê, a gente é tão próxima e eu não sabia de tanta coisa, né? E você esclareceu aqui pra gente, pra nossa audiência. Então, assim, Marleia, te agradecer de coração, né, Gerson? Você tem que parabenizar. Conte conosco, né, para o que você precisar, né, aí né, que esse trabalho que vocês desenvolvem lá é tão importante, né, ele precisa ser realmente replicado. E aí eu queria que você pedisse mais uma vez para nossa audiência dar aquela curtida, né, fazer aquele comentário, dizer se faz a coleta ou não, o que está Ah, isso é faltando, importante. né? Deixa esse comentário lá para a gente entender como que tá o comportamento, né, do nosso pessoal aqui. E você deixar uma mensagem para nossa audiência também do que para as pessoas que estão nos ouvindo, da importância desse trabalho. Sim. Bom, primeiro também agradecer, viu, Gerson, Sandra, pelo convite, em nome da nossa equipe, né? Porque eu não faço nada sozinha lá na Unipran, né? Nós temos ali, como dito, né, 14 pessoas, Isso. né? E aí nós, né, são pessoas, mas já disse famílias que são beneficiadas, né, com esse trabalho. Você está com um uniforme muito bonito. Ah, obrigada. Então, né? aqui, ó, ajude-nos E a você- salvar o planeta, Isso, né? Perfeito. Aqui é um apelo para a população, Isso né? aí. Juntos, né? Exatamente, é uma causa que nem eu sozinha, né? Nem nossa equipe sozinha lá na Unipran vai conseguir. Nós fazemos um pouco desse trabalho, né? Mas é Isso. preciso a participação de todos, né? Nesse processo. Que cada cidadão, né? Tome isso como responsabilidade mesmo para si, né? E faça a separação do seu material reciclável, né? E dê a destinação ambientalmente adequada, que nós, né, fazemos esse trabalho lá, né? E pedir, né, então, para os nossos ouvintes, né, ali, para poder, então, né, fazer aí seus comentários, se gostaram, para poder o Gerson e a Sandra convidar de novo para vir aqui. E vai ser um prazer. Espero que vocês realmente tenham gostado e eu, né, me coloco à disposição, né, de vocês aqui, né, do canal, né, do Podbe, mas também da população, né, que quiser também contactar conosco, né, através das nossas redes sociais, né, o nosso no WhatsApp, né, que é o 28 999 71 95 42. Nós temos também o Facebook, que é Unipran Anchieta, e temos também o Instagram, que é @Unipran. Isso, Então, né, as pessoas têm esses sigam meios. lá. Isso, né, para A gente poder vai marcar, né? Isso pode. Assim, eu deixo o meu agradecimento, não pela entrevista, mas primeiramente pelo trabalho que vocês fazem para o município. Primeiramente por isso, porque a gente vê, e eu vejo, porque na frente de casa tem um PEF, né, e aí para o caminhão ali, né, faz o recolhimento, e eu vejo, eu sempre tive curiosidade, tá, como que funciona? E agora eu te agradeço pela sua presença aqui, para estar dando esse esclarecimento pra gente, e eu acredito também para muitos que vem, como eu falei no início, vem os caminhões passando, o pessoal recolhendo, mas não sabe como que funciona o projeto. E a Entendeu? importância. E a importância disso. Então, assim, esses dois, obrigados, né, pela essa contribuição, né, essa transparência que vocês têm, e também deixar o canal à disposição, né, a estrutura à disposição de vocês. Né, a gente também tem um portal de notícias, né, que cada vez mais vem crescendo devagarzinho, né? Mas assim, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Então a gente deixa para vocês também a disponibilidade. Eu preciso de publicar uma nota de esclarecimento, eu preciso publicar algum tipo de transparência, uma nota pública de transparência. A gente deixa isso disponível para vocês também estarem mandando para a gente. Pode mandar para a Sandra ou para o meu WhatsApp, nosso e-mail. E aí a gente faz essa publicação para vocês. E também, futuramente, a gente voltar com outro tipo. Vamos esticar agora para 100 toneladas mês. Vem aqui que a gente fala sobre esse projeto. Isso aí. Entendeu? Gostei. E aí,
fica aqui nossos agradecimentos. Mande um abraço para essa equipe. Eu acredito que eles já estão nos assistindo aqui. Um abraço para vocês também. Muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam aqui no município de Anchieta. Sandra? E assim a gente vai, né, encerrando o nosso Pode Bi com Sandra Loyola de hoje. Um dia muito importante. Agradecer mais uma vez, minha querida, você. E também deixar esse abraço para nossa presidente querida, né, que junto com você lá toca essa associação maravilhosa. E dá um abraço bem legal em cada associado lá. Diz assim que eles têm uma fã. Eu sou fã do trabalho deles. E, meu Deus, é um trabalho de uma importância, de uma relevância tão grande que eu não tenho palavras para expor. Mas, assim, muito obrigada mesmo. E agradecemos também a nossa audiência, né, por ter ficado conosco aqui até esse momento, ouvindo, entendendo, né, como cuidar um pouquinho mais do nosso planeta. Exatamente. Então, fica aí a mensagem para você. Acompanhe a gente que a gente vai ter mais pautas dessa, né, Gerson? Com certeza. E para abraço. você, muito obrigado por você estar acompanhando até agora. E essa é aquela mensagenzinha de prática que a gente tem. Se você ficou até aqui, você perdeu a novela da... Perdeu não. Você ganhou uma W de não assistir a novela da Globo. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!